Bora começar nosso Olha Aqui de hoje. Reinaldo, eu quero saber sobre o julgamento do Sérgio Moro, né? Existem dois aspectos aí que eu queria muito te ouvir. Vamos lá. Do ponto de vista jurídico, o que é esse julgamento de Sérgio Moro hoje, né? Acusado aí de abuso de poder. A gente até estava conversando aí com os advogados, lendo e tudo mais. Ele usou muito mais recursos do que poderia, teve a pré-campanha dele como candidato à presidência da República, usou isso como benefício para sua candidatura ao Senado e por isso esse julgamento que une aí PL do Bolsonaro e PT do Lula, né? São as ações movidas pelos partidos completamente diferentes nessa mesma ação aí, né? Nesse mesma causa, que é a cassação do Sérgio Moro. E do ponto de vista político, né? Vambora, tua análise sobre o julgamento. Bom, vamos lá. Aliás, eu estou precisando ler a inicial do PT, eu li a inicial do PL, né? Mas parece que ambas têm o mesmo argumento. Eu acho que não há como o Sérgio Moro escapar da cassação. Se não no Tribunal Regional Eleitoral, julgamento que começa hoje, estava vendo ali algum esforço para adiar, mas parece que não conseguiram. Se não no TRE, acho que depois acaba caçando no TSE. A decisão final será do TSE. Necessariamente a parte que perder vai recorrer. Muita gente fala, vai dar um 4-3, mas não se sabe se 4-3 a favor de Moro, contra Moro, são 7 votos. Olha, os dados indicando o abuso de poder econômico são escancarados. Na verdade, são duas ações de investigação judicial eleitoral e o Sérgio Moro é acusado de abuso de poder econômico, de uso indevido dos meios de comunicação e de Caixa 2. Caixa 2 aí porque são gastos que dizem respeito à pré-campanha. Existe um limite para gastos para a campanha ao Senado. E na pré-campanha, o Sérgio Moro gastou, segundo o Ministério Público está pedindo a cassação também, mais de 2 milhões, que representa, para você ter uma ideia, 39,7%, acho que é isso, 39,7% do que se gastou com toda a campanha eleitoral para o Senado no Paraná. E isso se refere apenas à pré-campanha. Então, são gastos evidentemente excessivos, decorrente da forma como as coisas se deram. O Sérgio Moro era pré-candidato à presidência da República, não é? Portanto, ele participou de campanhas do Podemos como pré-candidato, depois ele migra, em razão de ter tido seu registro, a sua transferência eleitoral para São Paulo negada, ele vai para o Paraná, então tem o seu domicílio eleitoral no Paraná, já no União, ele tinha migrado para o União, e passa a fazer campanha para o Senado, né, uma pré-campanha para o Senado, mas que, na verdade, carregava a memória daquela campanha para presidente da República. Então, não há como não se apontar a óbvia desigualdade de condições entre o Sérgio Moro e os demais. Observe, ninguém consegue adivinhar, porque nessas horas muita gente desiste da justiça e parte para a adivinhação. E o que significaria partir para a adivinhação nesse caso? O Sérgio Moro, que diria, um dos pilares da defesa dele. O Sérgio Moro era tão conhecido, o Sérgio Moro era tão reverenciado e não sei o quê, que não fez diferença esse movimento, ele teria esse apreço da população paranaense, ainda que não tivesse havido, então, essa movimentação dele à presidência da República. Isso é exercício de adivinhação. Ninguém sabe se seria assim. O que é que se tem não é adivinhação. O gasto excessivo na pré-campanha. Isso não é adivinhação. Isso é fato, né? O abuso de poder econômico. Tem um precedente aí, precedente que está, que eles se moveram as ações, apontam da chamada da juíza Selma, né, que era considerada um Moro de saias, né? A juíza Selma, que foi cassada, foi eleita senadora, e houve gastos excessivos justamente na pré-campanha. A situação é muito parecida, né? E foi cassada. Então, eu não tenho dúvida, acho não tenho dúvida
de que ele vai ser cassado. É claro que aí quem decide é o tribunal, né? Agora, acho que ele é cassado já no TRE, acho que ele perde no TRE, do Paraná, e depois a questão vai para o TSE. Aí é aquele negócio, né? Fica todo mundo fazendo aposta. Ah, vou mandar para o TSE, mas aí. E até a turma dele já faz esse cálculo, né? Vamos esperar, ver se a gente consegue empurrar o julgamento para depois de abril, porque aí o Alexandre de Moraes deixa o TSE passa a ser presidido pela Carmen Lúcia, e aí talvez, então, o Sérgio Moro tenha mais chance, mas eu acho que isso aí é sempre aquela feitiçaria de você ficar contando, esse ministro, a Carmen Lúcia já deu indicações de que pode votar com o Sérgio Moro, aconteceu muito durante a Lava Jato, mas que também pode votar contra Sérgio Moro, né, ou contra as teses de Sérgio Moro, e a gente viu isso no caso da anulação dos processos contra o Lula. Então, acho que não é por aí, não é esse o caminho. O TSE tem sido muito duro, e não será só com o Moro, com a questão do abuso de poder econômico, né? Porque, na verdade, é uma forma de fazer valer a legislação eleitoral, a lei eleitoral, né? Então, eu não acho que ele vai ter um bom desfecho, não. Acho que ele vai ser cassado, né? Vai ficar inelegível e veja, não se trata aqui de torcida. Se me perguntarem se eu acho que ele deve, eu acho que sim, né? Então, agora fazendo o meu juízo, acho que ele tem que ser cassado. Não há nada, acho o Sérgio Moro uma figura execrável da política brasileira, mas não é por isso, né? Até porque a chance de se eleger ali alguém que eu também acho execrável é grande, né? Então não é essa a questão, né? Mas, de qualquer modo, acredito que vai ser cassado, sim, que não tem escapatória. Os exemplos do gasto exagerado e fora dos limites são gigantescos. Você sabe que hoje a gente estava entrevistando um dos advogados desse caso, que é o advogado do PL contra o Sérgio Moro, que é o O doutor Guilherme Guilherme, Ruiz. Isso, Guilherme Ruiz. É, conheço, Guilherme. teve um ponto, o Reinaldo, que acho tão interessante a gente analisar, porque, por exemplo, nessa ação contra o Moro, une PT e PL, né? O partido do Bolsonaro e o partido do Lula. Mas, além disso, muito dessa ação e na atuação dos advogados está também a documentação do próprio União Brasil e do Podemos. Os partidos, né? O Podemos era o partido do Moro e o atual partido é a União Brasil. E ele estava revelando Sim. para a gente na entrevista algo que a gente achou muito interessante, o fato da advogada do partido ter enviado um e-mail aos envolvidos no controle dos contratos, falando sobre a questão dos gastos da campanha, né? E ele falou que o União Brasil não enviou a ele, né? Enviou à ação, como tem que apresentar os documentos. Mas eles incluíram Sim. vários e-mails e troca de e-mails, e um desses e-mails falava sobre a preocupação do União Brasil com os gastos excessivos da campanha do Sérgio Moro. Ou seja, nem União Brasil está ali, de certa maneira, preservando o Sérgio Moro. Ele está sendo atacado por todos os lados, é isso, Reinaldo? O problema ali veja só, o partido também não pode omitir documentos, né? O partido não pode omitir documentos, porque esses documentos são documentos de fé pública que diz respeito a questões legais, e uma vez que se cobrem esses documentos, eles têm de ser enviados. E como o gasto aconteceu, e aconteceu no Podemos, e aconteceu no União Brasil, então o Sérgio Moro, na verdade, está lidando com uma situação de fato que é indefensável, né? Então, isso se sustentava. Veja, se ele se candidata à presidência da República, ok, era candidato a presidente da República e pronto, e o limite de gasto era outro, e tudo aquilo que se fez estava justificado, mas ele não foi, ele se candidatou ao Senado, e há limites, né? E os partidos têm de enviar essa documentação. O que eu quero dizer, não sei, eu não vi a entrevista do Guilherme, mas não acredito que ele tenha dito, olha, eles próprios, de caso pensado, nos enviaram nossos aliados nessa causa. Não foi isso, quer dizer, foram aliados, mas aliados involuntários na seguinte medida: eu tenho de enviar os documentos. E fizeram parte desse momento que virou pré-campanha.
Porque, na verdade, era uma pré-campanha, mas era uma pré-campanha à presidência. E virou uma pré-campanha ao Senado. E aí não tem jeito. A desproporção é gigantesca. Insisto, esse pilar que sustenta a campanha, defesa do Moro, ele era muito conhecido independentemente disso. Isso é adivinhação. O que não é adivinhação? O gasto que efetivamente foi feito, né? E que é incompatível com a candidatura ao Senado. Então, eu acho que ele não tem escapatória. Consta que o voto do Luciano Falavinha, que é o relator, desembargador relator, tem 200 páginas, né? Eu acho um prenúncio ruim, não sei. Porque 200 páginas para falar assim, olha, não tem nada de mais nisso, eu acho complicado, né? Talvez as 200 páginas seja para evidenciar como é que, de fato, houve gastos excessivos, né? É um vexame o Moro estar nessa, né? O grande moralista da política brasileira, aquele que nos empurrou para esse abismo em que é, fomos empurrados e, de algum modo, ainda estamos, né? Tá difícil de sair, tem muita coisa complicada ainda, né? Esse ponto que eu Então, acho interessantíssimo, o Reinaldo também, que é a análise política, né, do Sérgio Moro. Ele que é isso, né, o juiz Sérgio Moro da Lava Jato, ser caçado por abuso de poder, é o início dele na política nesse sentido, na verdade, a primeira eleição, né, ele iniciou na política como ministro do Bolsonaro, mas a primeira eleição com um voto. Você acha ele caçado? Ele consegue se reerguer politicamente? eu acho muito difícil, né? Veja, não sei, caçado por 8 anos, então, 8 anos a partir do início da ação, então, é, talvez, né, se torne elegível em 2030 de novo. Agora, para o bem da política, e não que ele não tenha deixado um rastro terrível, né, porque a ascensão do bolsonarismo como alternativa viável se deve a ele. O bolsonarismo, no conjunto de valores, essa coisa meio rombuda, grosseira, agressiva, fascistoide, isso estava aí, né? Tanto é que o Bolsonaro era deputado, né, de vários mandatos, elegendo filhos, etc. Então tinha eleitorado para isso. Agora, o Bolsonaro, como alternativa viável, surgiu em razão da Lava Jato. A expressão que eu costumo usar é: a Lava Jato destruiu o meio ambiente da política, e, ao destruir o meio ambiente da política, permitiu que formações, vamos apelar à biologia, né? Permitiu que formações teratológicas, né, defeituosas na sua origem, se tornassem viáveis, e nós tivemos aí essas coisas pavorosas que temos ainda, né? Agora, o Sérgio Moro, ele surge no cenário como grande moralista, né? Como aquele que vinha para corrigir os males da política. E um dos males da política, um dos pilares da sua pregação dele, da Lava Jato, etc., qual era? Acusar os políticos de uso irregular de recursos. Muitas vezes fazia parte ali do jogo político, mas ele criminalizou esse uso desses recursos, transformou isso literalmente em crime, e criminalizou, por extensão, toda a política. É, Isso não quer dizer que a política é sempre santa ou qualquer prática de política tem que ser endossada, de jeito nenhum, né? Mas havia, enfim, coisa que era própria da política, que a Lava Jato transformou em crime, ou leu como crime, né? E assim disse: ninguém presta na política brasileira, né? Todo mundo é bandido, todo mundo é ladrão, todo mundo é vagabundo, menos nós. Nós, sim, nós estamos aqui para salvar a humanidade. Seria muito ruim se essas pessoas não fossem para a política. Já seria muito ruim. Essa prática é muito ruim, né? Um Ministério Público com essa vocação destrói os países. Tem um país, infelizmente, sendo destroçado
chegou a ser a coisa de 6, 7 anos o país que mais crescia na América Latina, que é o Peru. O Peru está sendo destroçado por um Ministério Público absolutamente irresponsável, que vai depondo o presidente atrás do presidente. Nós vimos ainda agora, há 3 dias, a polícia invadindo a casa da presidente. Aqui não tem nada a ver com uma ideologia da presidente, nada disso, mas invadindo a casa da presidente com marretada e não sei o quê. Então, assim, já seria muito ruim um Ministério Público, uma justiça que estivesse imbuída desse espírito, né? Como a gente viu. Agora, quando os principais protagonistas, Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, ele também cassado, se tornam eles próprios postulantes à política, né? No caso Sérgio Moro à presidência, o outro conversava, tem um diálogo do Deltan Dallagnol consigo mesmo, em que Deltan Dallagnol dizia para Deltan Dallagnol: você ainda é muito novo para o Senado, pode esperar um pouco, tal. Aí ele foi ser deputado, né? É, e nós vemos, né, um renunciou, né? Foi cassado porque renunciou para não se aplicar a lei, né? E no caso de Sérgio Moro, agora justamente envolvendo gasto de campanha. Lembrando que o centro da Lava Jato, um dos pilares da Lava Jato, não, era roubo da Petrobras. Mas o que é que eles diziam? Esse desvio serve para financiar campanhas políticas, etc. Era a origem, né, da Lava Jato, era essa. E aí ele é caçado por valores, de algum modo, que ele mesmo prodigalizou, né? Ele não cumpriu aquilo que ele dizia cumprir. É muito ruim, é claro que é muito ruim. Eu acho que, voltando à sua questão, eu acho que ele não se levanta mais. Não, sei lá se ele se elege deputado, acho que a inelegibilidade se caçada até 2030. Será se ele se elege deputado? Mas se eleger deputado, será um deputado aí, como outro qualquer. Como alternativa de poder, ele está acabado, que era o que se imaginava, para a tristeza de muitos, né? Porque o Sérgio Moro chegou durante muito tempo a ser, inclusive, o candidato, digamos, de setores muito importantes que atuam na imprensa brasileira. E ainda hoje ele pauta alguns, né? Nós ainda hoje temos viúvas e viúvos da Lava Jato, né? Ainda temos muitas viúvas porcinas aí desse rock santeiro, né? Quem não sabe do que eu estou falando agora vai ter que fazer uma pesquisa, porque eu mesmo, em matéria de novela, já estou ficando uma pessoa um pouco passadista, não é mesmo? Então, é isso. Essa é muito boa. Não, Rock Santeiro, novela boa, né? Novela boa, e aí assim, você vê, e quem fez a Viúva Porcina na versão que foi ao ar foi a Regina Duarte, É virou bolsonarista, inacreditável, né? É virou uma inacreditável. salada, virou uma salada de referências. Não, é impressionante, é impressionante.